Ponte Preta entrou em campo hoje pela nona rodada da Série A2 contra o Oeste nem sei mais de onde o Oeste mas a Ponte jogou contra o Oeste, ganhou de 2-1 com gols de Matheus Jesus, um no primeiro tempo e um no segundo tempo. O primeiro gol foi através de uma jogada do Naldi, né? O Naldi recebe pela lateral da área, corta o zagueiro e dá um passe na cabeça do Matheus Jesus, que desloca do goleiro e faz o primeiro gol. E o segundo gol sai de um cruzamento, né, um escanteio batido pelo Elvis, mais um. E o Matheus Jesus dá um chute de cabeça, um cabeceio muito forte, e faz o segundo gol. Mas, falando do jogo em si, a Ponte começou o primeiro tempo até com uma pressão alta, tomando a bola rapidamente, tentando criar, tentando pisar bastante, ocupar bastante o campo do adversário, né, ter um certo domínio territorial, e até fez isso nos primeiros minutos do jogo. Logo no comecinho do jogo tem um lance que o Elvis enfia para o jogador, né, para o ponta esquerda, e ele, como era de se esperar, não faz nada com a bola, mas já é uma jogada ali que demonstra um pouco qual que era o ímpeto da Ponte no jogo. E aí a Ponte vai com esse domínio territorial sem muita criatividade, sem ser muito aguda, né? Mas faz o primeiro gol. A partir daí fica a impressão para quem está assistindo o jogo de que a Ponte dominaria o jogo até com certa tranquilidade, que ampliaria o placar e poderia até fazer um placar mais elástico, mas acaba que não é isso que acontece. A Ponte aos poucos vai perdendo a velocidade, vai perdendo a transição, né? O meio campo vai cada vez encaixando mais dentro da marcação, e como o Oeste dava a opção da Ponte de jogar pelos lados, a Ponte não aproveitava isso. Pelo lado direito com mais dificuldade, porque tinha o Luiz Felipe ali, que é um volante barra marcador, né, improvisado como lateral. E pelo lado esquerdo, porque o Júnior Tavares e o atacante não conseguiam evoluir nada. Toda jogada que partia por ali, ela não ia. Assim, uma desconexão entre os dois que não evoluía o time, e acabava que a Ponte ficava sem opção de saída. Então insistia muito em jogar por dentro e acabava sendo muito facilmente marcado, porque o Elvis cada vez mais preso dentro da marcação, preso entre os volantes. No primeiro tempo ele praticamente tocou pouquíssimas vezes na bola, né? E a Ponte não conseguia evoluir, transição lenta, e não surpreendia o adversário. Tanto é que o Oeste chegou até a área da Ponte, né? Chegou no primeiro tempo umas 2 vezes até a área da Ponte, sem grandes riscos, mas chegou, né? O que não parecia que fosse acontecer no começo do jogo. Aí no segundo tempo, né, a Ponte vai para o intervalo, ganhando de 1-0, mas no segundo tempo até volta melhor. A entrada do Guipira melhora bastante o time, a movimentação pelo lado esquerdo, ele começa a entrar mais no jogo, levando a primeira bola que ele recebe, ele já leva para o fundo, tenta driblar o zagueiro, faz uma jogada interessante, já é um cara mais voluntarioso, um cara mais combativo, né? Ele já tinha entrado muito bem contra o Rio Claro e hoje entrou de novo muito bem, né? Chamando o jogo, querendo jogar. Ele perde um gol ali que já no fim do jogo, já ali o que seria o terceiro gol da Ponte, ele perde um gol ali que é complicado, mas ok, entendeu? Ainda passa por causa da outra participação dele em campo, né? E a Ponte começa a ter volume, começa a criar velocidade, começa a ter jogadas de linha de fundo, né? Explorando essa lateral, porque como a força da Ponte está no meio, né? Então os adversários naturalmente vão povoar bastante o meio campo, né? Porque a força da Ponte está ali, Leonaldi, Amaral, Elvis, Matheus Jesus, né? São os caras que estão ali para trabalhar a bola. E aí acaba que sobe os lados para a Ponte jogar,
e conseguiu jogar com a entrada do Guipira, né, no lugar do camisa 7. Só que o Júnior Tavares é substituído. Ele já tinha no primeiro tempo ali levado a mão na posterior da coxa umas 2 vezes ali e tal. E ele acaba sendo substituído e entra o Giancarlo. E aí muda um pouco, né, a entrada, o estilo de jogo do Giancarlo é diferente do Júnior Tavares. Embora os dois não sejam bons marcadores, o Júnior Tavares ele acaba que ele segura um pouco mais posição do que o Jean. E aí muda um pouco a característica do time da Ponte. E isso acaba acarretando no gol de empate que a Ponte sofre. Numa jogada ali que o Jean não acompanha a linha, dá a condição para o atacante do Oeste. E também mérito do cara do Oeste que conseguiu uma cavada ali, um belo lançamento, deixando o atacante do Oeste em condições de fazer o gol. O cara que já estava dando um pouquinho de trabalho no primeiro tempo, ele faz uma bonita jogada para cima do Luiz Felipe, né, e quase resulta em gol pro Oeste. E aí o Oeste empata num momento em que, sinceramente, a Ponte foi talvez o melhor momento da Ponte no jogo, ali, esse começo de segundo tempo. E a Ponte acaba sofrendo o gol. Mas dava a impressão, para quem estava assistindo o jogo, que a Ponte iria ganhar, porque o Oeste é um time bem limitado, assim, um time de pouquíssima criação, um time pensado só para destruir, não para construir. É um time bem limitado e a Ponte era superior. Tem mais qualidade, né, e tal. E aí, 5 minutos após o gol do empate, cruzamento na área, cabeceio do Matheus Jesus, e a Ponte vira o jogo. E a partir daí a Ponte começa a controlar bem o jogo, esfriando a bola, tocando de lado e tal. Né, um jogo ali de controle. Nitidamente a Ponte estava querendo que o tempo passasse, né? E aí algumas coisas que eu queria destacar. Primeiro de tudo, partida irretocável do Arthur. Jogou muito, muito, muito. Hoje, assim, foi uma aula de futebol, né, que o Arthur deu em campo, jogando como zagueiro. Ganhou todas as bolas, com tranquilidade, antecipando, jogando seguro, construindo quando tinha a bola, né? A bola não saía de qualquer jeito, né, do pé do zagueiro, saía uma bola pensada. A Ponte fez em alguns momentos essa utilização do Arthur, acaba gerando para a Ponte uma movimentação que eu achei bem interessante, assim, que eu acho que se a Ponte começar a usar isso mais vezes, pode ser que comece a dar mais resultado. Quando a Ponte tem a bola, um dos volantes, ou o Naldi ou o Jesus, vem para a linha de zagueiro, abre o Arthur pela lateral e o Júnior Tavares vem jogar por dentro, quase como um meia, abrindo esse corredor para o Arthur usar a melhor característica dele, que é de lateral, e ele vem construindo pelo lado. Então a Ponte ganha mais um cara, mais um construtor, né? Então eu achei interessante. Acabou que não deu muito certo às vezes que a Ponte tentou por causa de quem estava na frente, não por causa do Arthur, nem do Júnior Tavares, mas mais por causa de quem estava na frente, que é um cemitério de jogadas, né? Toda bola que chega nele, ele se perde completamente, não consegue fazer nada. Achei que o Hélio cometeu um deslize no jogo, que acho que foi um pouquinho de falta de atenção e talvez comunicação, porque logo que o Mailton entra, um dos primeiros lances que ele faz, ele sobe de cabeça sozinho, corta uma bola, e no que ele cai com o pé torto, e ele força o tornozelo, né? Ele vira o tornozelo ali e ele sente bastante. Aí naquele momento, o ideal seria até substituir ele, porque depois em alguns momentos deu pra ver ele conversando com os outros jogadores, dizendo que não estava conseguindo correr, que estava sentindo, né, e tal. Ele dava pra ver que ele não estava 100%, né, e o Oeste até começa a crescer pelo aquele lado ali nas costas do Mailton por causa da condição física dele. O ideal seria ele ser substituído, porém o Hélio após o Mailton se machucar,
Já com o Mailton em campo mancando, nitidamente mancando, ele faz a última substituição da Ponte. Ele tira o Matheus Jesus, coloca o Cássio Gabriel e queima a última substituição, que poderia ser para colocar alguém para fazer a função do Mailton. Ah, mas o Mailton tinha acabado de entrar. Pô, uma fatalidade, cara. O cara machucou e a Ponte jogou quase 30 minutos de jogo com um jogador que estava sem condições de jogo. Isso poderia ter resultado bem pior. Não teve ali porque, graças a Deus, o gol dos caras no último minuto estava impedido, né? E o juiz viu. Senão a Ponte poderia ter tido uma sorte pior e não ter conseguido a vitória. Mais uma coisa que eu vou repetir, que eu já falei algumas vezes. É completamente diferente o ritmo, a intensidade, a velocidade, a troca de bola, a movimentação de campo da Ponte Preta quando Leonaldi e Amaral estão jogando juntos. É completamente diferente. O ritmo de jogo, a maneira, o grau de atenção, tudo isso é diferente, cara. Não dá pra Ponte se dar ao luxo de não jogar com esses dois. Quando a Ponte não tem esses dois em campo, o time fica mais frio, fica mais lento, dá umas bobeiras que não costuma dar. Quando eles estão em campo, como foi hoje, por exemplo, durante todo o período em que os dois estiveram, a Ponte jogou tranquilamente. A partir do momento que o Amaral sai e o Ramon entra, eu achei que o Ramon entrou muito mal hoje. Entrou muito mal. Acho que ainda por causa da questão de ritmo que ele ainda está sofrendo, né, com a falta dele. Mas eu achei que ele entrou muito mal. E achei que... E aí a Ponte começa a perder o meio campo. E aí depois com a entrada do Cássio Gabriel, pior ainda, porque o Cássio Gabriel não tem característica defensiva, né? Ele não é um volante que saiba marcar, que nem o Matheus Jesus, ele é um meia. E aí a Ponte perde de vez o meio campo, e aí a Ponte fica basicamente só enrolando para o jogo acabar. Então acho que essas são as coisas a se destacar. E acho que acima de tudo foi bom para a Ponte perceber, e acho que é bom que o Hélio preste atenção nisso, que a Ponte tem apresentado problemas de manutenção de resultado, de fazer o gol e conseguir manter a vantagem, conseguir dominar o jogo, conseguir crescer após o momento do gol. Hoje era um jogo para isso. Hoje era um jogo que se desenhava assim e a Ponte não conseguiu fazer. A partir do momento do gol, que era ali, o jogo se desenhava como algo em que a Ponte iria reinar tranquilamente. A Ponte não conseguiu continuar evoluindo o time e foi que até que cedeu o empate. Então isso é uma coisa que acho que a Ponte precisa prestar muita atenção pensando no mata-mata, né? Porque agora a Ponte chega nos 22 pontos, praticamente já garantiu sua classificação. É lógico que o objetivo é classificar em primeiro, mas eu acho que a Ponte já tem que começar a planejar a estratégia e pensar em maneira de como vai jogar o mata-mata, porque o mata-mata filhão, é um jogo ruim e já era. É um jogo ruim mais um ano de A2. É assim que funciona. Então é bom a Ponte já aproveitar esses momentos para observar isso. Bom, é isso. Hoje a Ponte ganhou 2-1 em cima do Oeste e segue líder, segue dentro da estimativa, dentro do objetivo esperado, que é que a Ponte se classifique em primeiro. E é isso. Segue a gente nas redes sociais, se inscreve no canal, clica no joinha. Lembrando que o MacaCast é um oferecimento do Odog. Odog é o melhor cachorro-quente de Campinas. Segue os caras lá, sempre tem promoção. E tamo junto. É nóis.